sempre tá ok. Olhos, porque assim, eu não acredito que a pessoa chame atenção pela beleza, assim, pelo físico, mas sim pela postura, se ela é bem higiênica, sabe? Tipo, ai, tá com o cabelo cortadinho, tá, tipo, ai, os dentinhos escovadinhos, tipo, cheirosinho. Ai, me pega muito. Ai, tá. Não, ai, beleza. Oi, Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada, Felipe. Tô gostando de fazer live aqui. Ah, que bom. Mas tá, gente, ó, a história. Aí, beleza. Aí nisso a gente tava combinando. A gente tava combinando de sair pra jantar, de fazer alguma coisa no fim. Aí ele falou: Ah, eu tenho atendimento até sábado, tal horário, 7 da noite, e depois eu sou todo teu. Isso ele mandou pra mim, sou todo teu depois disso. Ok. Aí, São Paulo, capital. Aí tá. Nisso, chegou no sábado, saí pra tomar um. Agora tu ia acordar às 5 com ele. Nunca, nunca que eu acordo 5 da manhã por causa de. Ah, não, o cúmulo. Só um pouquinho. Já fiz. Não, eu já fui essa namorada. Já fui essa namorada que acorda. Que acorda. Ai, gente, que. Nossa, quem tava aqui na live quando eu falei do meu ex ser Roger? Gente, assim, eu era aquele tipo de mulher, namorada. O cara tinha médico, eu levantava com ele pra levar ele no médico, bem tipinho mãe. Ai, vergonha contar isso, né? Vai fazer live todo. Sim, sim. Agora esse mês a meta é fazer nem que seja 2 horas por dia. Alô, Roger? Não, não, a gente deixa baixo. A gente vai falar, quando a gente for se referir a esse indivíduo, a gente fala vamos dizer, dar um nome fictício pra ele. O Felizardo. 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 Alô, barbeiro. Não, barbeiro assim. Não, deixa eu continuar a contar a história do barbeiro. Porque esse cara, assim, meu, ele. Tá louco, meu, tá louco. Mas assim. ah, Tá. O que que eu tava. Ai, tá, beleza. Aí nisso, no sábado, eu fui. Nossa, eu fiz muito aquela coisa de anime, né? Tá, enfim, galera. Aí nisso, no sábado, eu fui numa doceria com a minha amiga tomar um chocolate quente e comer um docinho, porque a gente é humana também. Pô, eu treino a semana toda pra isso, pra poder me luxar nisso. Aí fui com a minha amiga, né, batendo papo e a gente se conversando pelo Instagram. Nossa, não sei se eu posso falar plataforma vizinha. Ainda tô aprendendo. Mas tá. Papo vai, papo vem, e aí ele deu várias sugestões. Ó, vamos se ver hoje, se não der pra gente se ver hoje, a gente se vê domingo, porque eu vou estar de folga, se não na segunda, se não na terça. Deu várias sugestões. Só que assim, se eu quero, eu sou facilzinha, pô, tô ali, tô querendo cara, tô querendo estar com cara. Ah, ficar fazendo um jogo? Não, só um pouquinho, vamos sim, amor, vamos. Me busca que horas? Aí nisso eu falei, não, vamos fazer hoje, vamos sair pra jantar hoje. Aí, beleza. Só que eu falei que não podia, que ele não podia vir dormir na minha casa, porque eu estou morando com a minha mãe. Eu não gosto de trazer quem não é namorado aqui na casa com a minha mãe. Que se eu vou trazer, eu vou apresentar pra minha mãe como meu namorado. Aí nisso ele falou pra gente ir pra casa dele, que ele morava sozinho, só que ele entregou o apartamento dele e ele tava morando tava passando uns dias com a mãe e com o avô. Aí ele falou pra gente, bem, tudo bem, ok. Felipe, eu sou de Porto Alegre. E você? Alô, mãe? Ai, não, 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 minha mãe. Gente, tá. Aí nisso ele me levou pra jantar. Levou pra jantar. E fomos lá pra casa dele, né? A gente ia, né? E a gente já tava com papo, assim, até de viajar programado junto, sabe? Tipo, papo bem de casal a gente tá. Fui pra casa dele, e assim, a galera acabou rolando, né? Acabou acontecendo. E. Só que assim, ele tava muito cansado no dia, porque é barbeiro. E aí tinha tido força de atendimento, sabe? E tá, eu também tava um pouco cansada, só que eu não tinha trabalhado no dia. E aí nisso eu tinha tirado um cochilo antes da gente de fato fazer. E não foi nem ele que veio pra cima de mim, assim, foi eu dei uma cochilada. Aí eu acordei, e assim, gente, eu sou direta. Eu tive que fazer. Não aguentou a pressão. Ai, sabe, se eu tô ali, eu não tenho por que ficar fazendo, sabe? Porque eu acho que isso é tão natural do ser humano. As pessoas se relacionam, as pessoas ficam, sabe? Não dá pra ser.
Tem uma palavra pra isso. Tá, libertinagem é quando tu é muito liberal, e quando tu é mais... Ah, eu não vou lembrar a palavra, não vou lembrar, mas enfim. Aí acabamos que ficamos, só que assim, gente, pô, foi bem... Ah, eu não gosto de falar isso, porque parece que eu tô desmerecendo a pessoa, mas a mulher já tem... Porque a mulher é diferente do homem nessa questão do corpo, nessa questão do prazer, né, nesse sentido do ser humano. Então, tu tem que se dedicar mais à mulher. Aham, né? Ai, David, tu assim, o que eu poupo de falar, tu vai e fala. E assim, é foda de falar isso, porque, sabe, parece que a pessoa pode não ter tido um dia legal, sabe? Eu acabei. Eu tô solteira, Felipe, assim, sem pretensão de começar um relacionamento. Mas tá. Aí voltando, né? Beleza, aí eu fiquei meio. Pronto, falei. Aí eu fiquei meio chateada, fiquei meio, sabe, meio bocuda, assim. Bocuda não, becuda. Aí, beleza, me virei assim e eu tinha ficado meio. Ele notou que eu estava meio chateada. Porque aí ele chegou lá e eu acabei não chegando, né, gente? É meio chato. Pô, chato, 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 chato. E aí nisso. Tá, acordamos de manhã, porque ele já tinha me comentado que ia ter um aniversário lá, que ele ia precisar ir. Antes da gente ficar, ele já tinha me comentado sobre isso. E aí eu sabia que eu tinha que acordar cedo. E aí a gente acordou e assim, vou dar uma segunda chance. Você não pediu água depois. Não. Assim, é bem aquilo, né? Parando pra pensar, foi bem isso que aconteceu. Tipo, ai, que droga, né? Mas enfim, galera. Aí nisso de manhã rolou e acabou, assim. Acabou acontecendo umas coisas que não era pra acontecer. E aí eu fiquei mais chateada ainda. Só que beleza. A gente foi tomar café da manhã, ele me levou pra tomar café da manhã, me alimentou. E me deixou em casa. E aí ele perguntou se eu ia. Entendo a tua frustração. Não, assim. Não, eu ainda nem cheguei na parte que ele foi idiota, sem noção. Tipo, ele já tava sendo, mas assim, ele conseguiu se superar. Porque aí ele me deixou em casa e ele perguntou se eu ia pra academia treinar naquele dia, no domingo. E eu disse que sim, só que eu disse que eu ia mais tarde. E aí nisso, ele. Tá, me deixou em casa, deu uns beijos. Entrei pra casa, dei uma arrumada aqui no meu apartamento e fui umas duas. Na segunda não rolou. Não, na segunda até que foi né, por causa de mim, né? Porque ali, sabe, assim, é meio. Porque assim, aconteceu. Eu tive que tomar uma pílula, pra ter noção. A gente fez tudo com. Só que acabou, sabe? Acabou acontecendo que deu aqueles. E aí eu tive que tomar uma pílula. E aí foi o que me deixou chateada, sabe? Porque, pô, uma pílula, pra quem é mulher, a pílula deixa, assim, a pessoa com o hormonal todo desregulado. Todo desregulado mesmo. Assim, até ali a menstruação fica mais desregulada. Ferra muito porque é uma bomba de hormônio, eu não gosto. E aí eu achei ele bem responsável nessa parte. Mas ok, peguei a culpa, porque assim, o que um não quer, dois não fazem. Então não dá pra só colocar a culpa nele, mas foi uma situação que eu não curti. E aí tá. Nisso ele me deixou em casa, fui pra academia. Passou umas 2 horas, fui pra academia. Oi, boa noite, Yuri. Obrigada. Que esta noite seja abençoada também, viu? Oi, Rian, tudo bem? Como você está? Eu tô muito bem, e tu? Aí tá, e pra finalizar a história, né? Porque eu tô me embromando aqui. Fui pra academia, umas 2 horas depois que ele me deixou em casa, e meia hora depois ele apareceu na academia. E ele nem olhou na minha cara. Tá bom, Yuri, vamos falando. Nem olhou na minha cara, nem olhou na minha cara, assim, fingiu. Eu também não olhei nem na cara dele, porque assim, vai fingir que não me conhece, eu vou fingir o dobro que não te conheço. Beleza, voltei, fiz meu treino, tirei uma foto bem linda, assim, bem gostosa, na frente do espelho, assim, marombeira. Postei, ele só curtiu, nem mandou nada. E aí, de domingo, segunda, terça, ele não se comunicou comigo. Nada. Nada, 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 nada. Nada. E o que me deixou mais chateada ainda foi que eu tinha tomado a pílula. Tinha tomado a pílula e eu fiquei. Gente, a gente. E assim, a pílula no dia seguinte, pelo menos pra mim, no máximo 2 dias, já tá fazendo efeito. E eu fico muito sentimental. Eu fico. Porque assim, pô, é que nem aquele papo. A gente também quer ter que. Tudo bem, a gente tem que ser individual, a gente tem que cuidar de nós mesmos, a gente não tem que botar expectativa no outro, super certo.
Mas, pô, vai cair a mão, tu perguntar, e aí, como é que foi teu domingo? Como é que foi tomar Porque parece que o homem não entende essas coisas, não se preocupa com essas coisas, sabe? Onde é que vocês estão escutando aqui? Ai, você, sério, eu tô adorando, gente. Eu tô adorando, porque eu adoro falar, eu tenho muitas histórias, vocês não têm noção. E é muito gratificante e significante pra mim ver pessoas que estão aqui me escutando e curtindo e conversando, se comunicando comigo. É muito importante. Pra mim, é um grande passo pra mim também. Mas aí tá, pra finalizar essa história. Chegou no dia do box, eu tive. A primeira história aí. Exato, a primeira história. Vamos ver um título se eu pudesse botar nessa primeira história. Ai. Vamos ver, vamos pensar junto. Imagina, não, essa é assim, ó. É a mais de boaça dos meus. Nossa, a mais de boaça mesmo. A mais de boaça mesmo, perto do meu histórico. Mas enfim. A gente pode botar de título Homens 2025. Mas tá, galera. Aí nisso no box, o meu box era 7 com ele, né? Lá na academia. E eu tinha treino com o meu treinador às 6. Aí a gente conversou sobre isso. Eu falei, e assim, eu sempre gosto de perguntar pra um homem se, ó, tá, sabe? Porque um homem vai saber dizer se, tipo, não, tu tá viajando, ou se, tipo, ah, não, o cara tá rateando, né? Ai, beleza. Nisso. Cheguei no box e assim, eu não consigo disfarçar. Isso que é é o defeito meu também, porque assim, se eu tô com algum problema, se eu tô incomodada com algo, eu tenho que me comunicar, eu tenho que dizer, ó, tô me incomodando. Mas eu não consigo, eu sou bem imatura nessa parte, eu não consigo olhar, dizer, bah, tô incomodada, porque pra mim eu tô cobrando, eu não gosto de cobrar. Eu acho chato cobrar. Ainda mais se a gente não, se eu não tô tendo nada com a pessoa. Daí nisso, eu cheguei no box, assim, aí não, nem olhei na cara dele. Tá, foi infantil, admito. E aí o mestre bota, a gente corre, a gente começa a correr no tatame. Correndo no tatame, a gente começa a fazer ali. E assim, eu nem olhava na cara, fazia as coisas, posturadinha, nem olhava. Um olhar reto, assim, ó, olhando pra tudo, menos pra ele. Aí depois acaba e o mestre pede pra gente montar dupla. E aí nisso eu fui, nem esperei ele vir, eu já fui em outra pessoa. E tá, então, aí beleza. Nisso, foi passando a aula, né? E às vezes ele olhava pra mim, tipo, meio que fazia assim, tipo, que rolou? Só que eu fico com preguiça de ter que explicar pra pessoa, sabe? Eu não quero ter que ensinar uma pessoa como ela tem que, sabe? Eu não acho que eu possa cobrar isso. Eu não tenho esse direito. A pessoa tem que ser o que ela é e se eu não gostar, eu me retiro. Ai, beleza. Aí é sobre aquilo que eu e o David estavam comentando, sobre as expectativas, de tipo, tu tem um limite de onde tu pode ter expectativa sobre algo, mas tu também tem que saber administrar aquela expectativa caso não seja suprida, né? E beleza. Aí nisso, no final da aula, a gente foi tirar a foto, aí ele passou por mim, meio que deu um tapinha na minha cabeça, só que não veio falar comigo. Deu tchau, depois no final seguiu reto. Isso já faz um mês, sabe, galera? Já faz um mês, aí toda terça a gente se vê, assim, ele não fala. Recentemente passou-se uns tempos, assim, às vezes ele interagia comigo, tipo, ele curtia meus stories, ou respondia meus stories, e aí, tipo, quando eu respondia, ele não falava mais nada. Tipo, nem perguntou se eu tava bem depois daquilo, foi bem idiota. Fingiu que eu não existia. E aí, recentemente, terminou a aula de boxe, esperei na saída, e falei, olha só, fulana, tá tudo bem contigo? Tá tudo certo? O que que tá acontecendo? E ele, tá tudo bem, é só a correria do dia. E eu, tá tudo bem, então. E aí eu perguntei pra ele por que que ele tinha me tirado do Close Friends. Porque assim, foi uma das coisas que me chateou também. Ele me tirou do Close Friends. E agora, recentemente, ele tinha me colocado de novo. Depois de eu fui no show do Thiago Veig. E aí eu tinha ido no salão, tinha feito maquiagem, tinha feito cabelo, tinha postado story. E eu tava, tipo, toda tchutchuca, né? Toda tchutchuca. Aí ele me botou no Close Friends de novo. E aí, nisso, eu perguntei pra ele por que que ele tinha me tirado do Close Friends. E ele mentiu, gente. E eu tenho certeza, porque no Close Friends, se tu tem um destaque do Close Friends e tu destaca ele, tu consegue ver quando a pessoa te tira. Porque aí parou de aparecer esse story pra mim no destaque dele. E aí, nisso, eu tinha certeza do que eu estava perguntando. E ele mentiu no meu olho, dizendo que não tinha tirado, que ele só não estava postando nada.
Mentiu no meu olho e ainda falou bem assim, a gente não tava conversando. E aí eu falei, tu vai mentir pra mim dizendo que não me tirou. E ele falou, eu não te tirei, se tu quiser eu deixo tu ver todo o meu telefone. Aí eu olhei assim, eu não quero ver todo o teu telefone, eu não tô te cobrando, eu só quero saber por que que tu me tirou do Close Friends. E aí, e antes disso, ainda, quando eu perguntei se tava tudo bem, ele falou, não, tá tudo bem, é só a correria do dia. Aí ele ainda deu a mão, assim, pra dar aqueles cumprimentos de brother. Aí eu olhei, assim, a mão dele e falei, eu não sou tua brother, eu não vou te cumprimentar como se fosse tua brother. Sabe? Um homem de 25 anos fazendo isso. Aí eu comentei com o meu treinador sobre isso, eu sempre comento com o meu treinador. E ele falou que o cara é um gurizão, sabe? É um ego, é também sobre isso que o David falou, sobre o ego. Exatamente sobre o ego. E isso, essa foi minha história. Eu falo muito, eu sei. Desculpa. Tô me empolgando aqui. Oi, gente. Oi, Fernando. Oi, Jefferson. Oi, José. Davi. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Quem casou, casou. Exatamente, exatamente. Quem casou, casou. É o título da live. Agora ficou só o caroço. Não, ficou só o resto. Ficou só nós e os restos. Doideira, doideira, né, Jackson? E vocês, tem alguma história assim de alguma. De alguma. Porque eu também gosto de ouvir essas histórias quando vem de um homem, de tipo, uma mina foi trouxa comigo. Porque eu acho que é reparação histórica, tá? Desculpa. Quando eu vejo uma mulher tratando um homem mal, eu não acho que é trouxice, eu acho que é reparação histórica. Oi, Razões. JG, tudo bem? Eu tinha pegar o cara que ele quiser. Hum, Mas qual foi o contexto disso? Por que ela te falou isso? Vocês já ficavam? Queria saber. Foi assim, uma conversa aleatória. Eu acho paia também, assim. Porque eu fico pensando, isso tem. Porque assim, se um cara me fala isso, porque a opção não falta, tá. Vai lá com outras opções. Porque assim, eu acredito muito que cachorro que late não morde. Eu acredito muito. Ainda não tínhamos ficado. Nossa, não tinham ficado ainda. Tenho história não, sou 0 km. Desculpa se a gente é rodado. Desculpa. Ninguém quer saber disso. Exatamente, tipo, eu acho tão infantil. É porque é exatamente aquilo que a gente tá conversando sobre o ego. Tipo, se provar, buscar uma validação externa. Por que que tu tá querendo se provar pra mim? Tipo, depois de um tempo ela veio pra cima. Tu deu um fora nela? Disse que tu deu um fora nela. Que eu era um gato e lá. Não te deu moral. Te deu moral ainda. Não era ela que tinha um monte de opções? Ué, estranho. Oi, Frank, tudo bem? Total, nossa, total. Eu acho muito. Porque assim, eu acredito muito que quem é não precisa.